E se existisse uma maneira de convencer as pessoas que fosse muito mais poderosa e duradoura do que qualquer debate? Uma abordagem que simplesmente troca a discussão pela demonstração. Vamos explorar como vencer através das atitudes. A ideia central aqui, olha, é bem simples, mas é poderosa. Uma vitória que vem de um argumento é, quase sempre, uma vitória temporária e muitas vezes amarga. A verdadeira persuasão, aquela que fica, acontece em silêncio, sem uma única palavra de debate. Ganhar uma discussão verbal geralmente resulta nisso que chamam de vitória de pirro. Sabe, a gente até sente aquele prazer momentâneo de estar certo, mas o ressentimento, a má vontade que isso gera na outra pessoa é um preço alto demais para se pagar. E essa animosidade, pode apostar, dura muito mais do que qualquer concordância superficial. Para a gente entender o custo real de um argumento, vamos mergulhar numa história que mostra de um jeito bem trágico como estar certo pode levar a um desastre completo. Imagina a cena. Ano 131 a.C. O cônsul romano Muciano precisa de um ariete para uma batalha. Ele ordena que seu melhor engenheiro mande o maior de 2 mastros de navio. Só que o engenheiro, o especialista, sabe que o mastro menor é a escolha correta. E ele não só explica, ele argumenta. Ele faz diagramas, insiste, certo de que sua lógica brilhante vai ser reconhecida. E aí, ele desobedece e envia o mastro menor. A resposta de Muciano não foi gratidão, não. Foi fúria pela insubordinação. O engenheiro é chamado, repete todos os seus argumentos lógicos e é açoitado até a morte. E isso ilustra a lição de uma forma brutal, né? O engenheiro era o argumentador em pessoa. Ele não entendeu que palavras nunca são neutras e que, ao discutir com o superior, ele estava, na verdade, questionando a inteligência de alguém mais poderoso. Estar certo não importou nada. O jeito que ele tentou provar seu ponto foi a ruína dele. Agora, vamos contrastar essa tragédia com a genialidade de um artista. Uma história que mostra o poder da ação, da inteligência social para provar um ponto e convencer, sem derramar uma gota de sangue. Estamos em Florença e tem um bloco gigante de mármore lá que todo mundo considerava arruinado. Outros escultores já tinham desistido dele, mas aí aparece um jovem artista, um tal de Michelangelo, e ele vê potencial naquela pedra. Ele consegue convencer as autoridades a deixá-lo trabalhar, prometendo criar algo magnífico. E o resultado? A estátua de Davi. Quando a obra estava quase pronta, o patrono dele, o prefeito de Florença, Piero Soderini, foi dar uma olhada. Ele ficou maravilhado com a escultura. Mas, sempre tem o mas, né? Para posar de conhecedor de arte, ele soltou uma crítica. Na opinião dele, o nariz do Davi estava grande demais. E é aqui que a gente vê a genialidade do cara em ação. Michelangelo sabia que o prefeito estava errado, provavelmente por causa da perspectiva de onde ele olhava, mas discutir seria um insulto. Então o que ele fez? Simplesmente convidou Soderini a subir no andaime. Sem dizer uma palavra, ele pegou um cinzel e um punhadinho de pó de mármore que ele escondeu na mão. Ele subiu e apenas fingiu martelar o nariz, deixando o pó cair sutilmente. Ele nem tocou na estátua. Depois de alguns segundos dessa encenação, ele se afastou e perguntou a opinião de Soderini. A resposta do prefeito foi imediata. Ah, agora sim, está muito melhor. Você lhe deu vida. Michelangelo provou que estava certo, salvou sua obra-prima e ainda fez o patrono se sentir inteligente. Tudo isso sem uma única palavra de argumento. Então, o que essas duas histórias mostram pra gente? Elas revelam uma verdade fundamental sobre a natureza humana e sobre como a persuasão funciona de verdade. Vamos analisar por que a demonstração é uma ferramenta muito mais eficaz do que a discussão. A grande sacada é essa aqui. Palavras são instáveis, argumentos geram mais argumentos, e isso coloca as pessoas na defensiva. Ações, por outro lado, geram provas físicas, elas são visuais, são tangíveis. É quase impossível discutir com algo que os olhos estão vendo. A demonstração simplesmente contorna a resistência e fala direto com os nossos sentidos, criando uma convicção real e não um ressentimento disfarçado. E olha, isso não é um caso isolado, não. O arquiteto Sir Christopher Wren, por exemplo, construiu colunas de suporte falsas só para acalmar um prefeito preocupado. Anos depois, todo mundo viu que elas eram desnecessárias. Ou o caso de Nikita Khrushchev, que, quando foi questionado sobre o porquê não enfrentou Stalin, simplesmente perguntou em voz alta: quem foi que disse isso? O silêncio apavorado que tomou conta do lugar foi a resposta dele. Ok, mas como em quase toda estratégia, tem uma nuance. Existe um momento específico em que o argumento verbal não é só útil, mas é a melhor ferramenta que se pode usar. A resposta está em inverter completamente a lógica.
Se a demonstração serve para provar um ponto com clareza, o argumento pode ser uma arma poderosa para, de propósito, criar confusão. O famoso vigarista Victor Lustig foi uma vez confrontado por um xerife, furioso, a quem ele tinha vendido uma máquina de copiar dinheiro. Encurralado, com uma arma apontada para ele, Lustig não tentou fugir. Pelo contrário, ele começou a discutir. Mas ele não discutiu o golpe, e sim a operação da máquina. Ele usou um monte de jargão técnico para confundir e desarmar o xerife. Aquela discussão acalorada serviu como uma cortina de fumaça e permitiu que ele enganasse o xerife uma segunda vez, pagando o reembolso com notas falsas. Quer dizer, aqui o objetivo do argumento não era convencer, mas sim ofuscar a verdade. Quando se está tentando enganar ou se é pego numa mentira, uma discussão bem acalorada e cheia de convicção pode ser a distração perfeita para encobrir os próprios rastros. Então, o que a gente tira disso tudo? Qual é a lição prática para a gente aplicar em situações de desacordo no dia a dia? Pense no argumento como se fosse uma gangorra. Tem muito movimento, muita energia gasta, mas no final, ninguém realmente sai do lugar. O objetivo é descer essa gangorra e encontrar um terreno mais sólido. Um argumento verbal oferece basicamente 2 resultados ruins. Ou se perde, ou se cria ressentimento ao vencer. A demonstração, por outro lado, abre um terceiro caminho, um caminho muito mais eficaz, o da concordância genuína, sem mágoas. No fim das contas, a pergunta que fica é essa: qual caminho é mais eficaz? A escolha entre explicar e mostrar pode ser a diferença entre uma vitória vazia e uma influência real e duradoura. E talvez o estagista britânico Benjamin Disraeli tenha resumido tudo da melhor forma possível. No final, os resultados falam por si mesmos, de um jeito que as palavras raramente conseguem.